Tem 6 meses que eu não vou ao dentista. E ela também. E você, lembra da última vez em que foi ao dentista? Tem 1 ano mais ou menos. Acho que uns 2 anos por aí. O Repórter Justiça desta semana vai mostrar um raio-x da boca dos brasileiros. Dados do Ministério da Saúde apontam que metade da população entre 35 e 45 anos já perdeu pelo menos 12 dentes. Outro número alarmante é que atualmente 80% dos idosos não possuem nem 20 dentes na boca. Muito dessa realidade se deve à falta de acesso a profissionais da área. O orçamento apertado, segundo o Conselho Federal de Odontologia, faz com que cerca de 20% das pessoas não cuidem direito da arcada dentária. Sem dinheiro, né? Difícil. Estou desempregado. Só já tinha arrumado meus dentes há muito tempo, porque é horrível, hein? Quando alguém sorri, deixa à mostra os dentes. E quando eles não estão bem tratados, surge um problema sério, que mexe diretamente com a autoestima. Ainda somos um país de desdentados. Infelizmente, a população que mais precisa de cuidados bucais, né, que são os públicos menos abastados, população menos abastada, realmente eles não têm acesso à saúde bucal, infelizmente, aos cuidados em saúde bucal por parte de um profissional. Então, quando a gente fala nos públicos que têm mais condições, né, financeiras, públicos A, B, até o público C, a gente consegue ter um acesso maior aos cuidados de saúde bucal. Por muitos anos, o acesso à saúde bucal no país foi restrito. O cenário tem melhorado cada vez mais nas últimas décadas, mas não é o suficiente para nos tirar desse título. É que mais de 11 milhões de brasileiros vivem sem nenhum dente. Apesar das dificuldades, o Brasil é reconhecido como o país com o maior número de cirurgiões dentistas. São 240 mil, o que equivale a 15% dos profissionais do mundo. A Organização das Nações Unidas ainda classifica os nossos dentistas como os melhores do planeta. Acumulamos ainda o título de terceiro mercado dental. Perdemos apenas para os Estados Unidos e para a China. Só não estamos melhor nesta lista porque 11% da população nunca foi a um consultório odontológico. Um adulto é terrível. Mesmo os mais esclarecidos, a gente ainda tem uma grande quantidade da população que ainda demora muito tempo para ir ao dentista. Então, às vezes, eles trazem, aqui que eu sou odontopediatra, então eu vou falar da minha realidade dentro da odontopediatria. Eu atendo os meninos certinhos ali, de 6 em 6 meses, bem bonitinhos, semestralmente. Mas os pais, quando eu pergunto, e você, tem quanto tempo? Aí eles levantam o olho assim e falam, 2 anos, 3 anos. Então, eu estou tentando trazer o público adulto também para essa realidade da criança, que pelo menos no consultório é o que a gente tem hoje de mais, que vem mais corretamente, com mais frequência. O Clairton nunca teve orientação em casa de como realizar uma higiene bucal. De costume, era apenas escovar os dentes pela manhã e pela noite. Passou anos sem frequentar um consultório de um dentista. E aos 30 anos, um dente caiu. Depois disso, veio a surpresa. Vários dentes foram caindo. E aí o Clairton se deparou numa situação constrangedora. O que ele iria fazer? Clairton, me conta. Quando, aos 30 anos, né, caiu o primeiro dente e depois vários dentes foram caindo, né? E como é que você se viu? Como é que você se olhava no espelho? Poxa, fiquei assim meio constrangido, né? Porque a gente sabe que todo o sorriso da pessoa é onde é o cartão postal, né, da pessoa. Então eu procurei o dentista, e isso eu coloquei pivô, né? E aí coloquei alguns pivô, né? O que acontece? Agora aos 41, 42 anos, o pivô ficou mole, a base que tinha como segurar o pivô ficou totalmente fraca, quebrou e aí já não tinha mais jeito, né? E aí com o passar do tempo eu não consegui fazer uma prótese, nem ir, porque no governo não existe. Existe e você vai lá com uma dor de dente, eles arrancam o dente, né? E não tem esse trabalho assim para ajudar as pessoas que precisam, né?
Ele lamenta não ter recebido a orientação necessária sobre higiene e cuidados bucais. É muito chato você querer sorrir e não poder sorrir. Os outros, né, até ter chacotas aí de algumas pessoas, em alguns grupos que você participa. É chato, mas fazer o quê, né? A meta agora é, aos poucos, juntar dinheiro para fazer novas próteses dentárias. Quero voltar a sorrir e quero ter uma vida melhor, né? Normal. Porque às vezes eu me sinto muito constrangido, né? Você está em algum lugar querendo falar, querendo sorrir. E veja no próximo bloco do Repórter Justiça como a legislação regulamenta o acesso à saúde bucal e mais, o trabalho de um dentista nas unidades de terapia intensiva. É este profissional que começa a combater infecções dentro dos hospitais. Não saia daí. Você já parou para pensar que a saúde da sua boca pode controlar doenças? É isso mesmo. Dentes e gengiva bem cuidados evitam até mesmo problemas no coração. Para se ter uma ideia, a má escovação leva ao acúmulo de bactérias nos dentes, causando mau hálito, placa bacteriana, tártaro e inflamação. E é aí que mora o perigo. A gente tem que considerar a boca como sendo um órgão ali que está conectado ao restante do nosso corpo. Então, se a gente tem algum problema na nossa boca, automaticamente a gente tem essa conexão com o restante. Então, a gente pode afetar coração. Tem até um dado que muitas pessoas não sabem, mas, por exemplo, gestantes, elas podem ter bebês de baixo peso e prematuros por causa de problemas bucais. Então, assim, a gente tem que ter muita consciência disso, que a nossa boca ela está conectada com todo o nosso corpo e até numa possível gestação, até com o nosso bebê. A dentista relembra o caso da Renata Banhara. Em 2017, uma infecção no dente levou a modelo à UTI. Ela teve deformação facial e a bactéria ficou alojada no cérebro. A situação foi grave. Foram meses de luta. Hoje, ela está recuperada, mas com algumas sequelas. Dentro dos hospitais da rede pública do Distrito Federal, a melhoria na higiene bucal dos pacientes internados nas UTIs reduziu pela metade as infecções de bactérias super resistentes. Quando o paciente dá entrada na unidade, recebe atendimento de um dentista. Um protocolo de recomendações é feito na hora. É que na cavidade bucal existem cerca de 500 espécies microbianas diferentes. E esse número pode se tornar ainda maior quando a higiene bucal não ocorre da forma correta. Muitas bactérias, elas são adquiridas, elas são aspiradas pela orofaringe, pela boca, né? Então nós temos uma colonização grande de microbiota na boca. Então, assim que o paciente é admitido, né, o protocolo é que o dentista já faça a admissão odontológica nas primeiras 24 horas. Uma inspeção da cavidade oral, um exame clínico, né, bem detalhado para verificar se há dentes em más condições, lesões de cárie aguda, abscessos dentários, se esse paciente já veio com traumas na mucosa oral, na orofaringe, se esse paciente está com próteses dentárias ou aparelhos ortodônticos, porque todos esses artefatos na boca, eles aumentam a colonização bacteriana. Para se ter uma ideia, de todos os casos de pneumonia hospitalar registrados no DF, 10 a 15% são causados por bactérias que estão na nossa boca. Os pacientes na unidade de terapia intensiva, eles já chegam muito graves, então eles têm questões, né, de saúde geral bem maiores, talvez. Mas se a boca, né, que é a entrada da saúde ou da doença, né, a saúde começa pela boca, está em condições precárias, esse risco aumenta. Né? Esse paciente pode ter um grau de sepse maior, esse paciente pode fazer uma aspiração de um dente que esteja com mobilidade, né? Então, todo o protocolo de procedimentos clínicos, desde o protocolo de higiene oral, um protocolo de higiene oral bem detalhado, bem minucioso, que o dentista faz, e em conjunto com a equipe de enfermagem, desde a extração de um dente que está em condições precárias, que seja um foco de infecção, desde uma drenagem de abscesso, ou um trauma na mucosa oral, vai auxiliar, né, toda a saúde geral do paciente.
A resolução número 7 da Anvisa, de fevereiro de 2010, regulamenta e garante alguns serviços específicos num leito de UTI. A presença do dentista, mais uma vez, aparece como fundamental. Nós visitamos a UTI com a doutora Emanuele. O trabalho por aqui é intenso e exige muita atenção e cuidado. É importante ressaltar que o trabalho deve ser feito a 4 mãos, para manter a cadeia de biossegurança. Enquanto um manuseia e remove os resíduos da cavidade oral, a saburra, o biofilme, o outro faz a aspiração. E muitas vezes os pacientes não têm uma abertura oral para que nós consigamos alcançar ou acessar, então o auxiliar sempre é importante. Nesse caso nós estamos 2 dentistas, eu sou a preceptora da Ana Paula é residente, mas normalmente aqui no HRT nós temos auxiliares, técnicos de higiene oral que entram conosco no leito, são todos treinados e capacitados para nos auxiliar. Alguns estados brasileiros exigem mesmo, por meio da legislação, a obrigatoriedade de um dentista na UTI. No Distrito Federal, a Lei 5.744, de dezembro de 2016, garante atendimento odontológico no Sistema Único de Saúde, onde há internação de pacientes. Essa lei regulamenta a atuação de profissionais da área odontológica nos hospitais. Então, os pacientes que estão internados, tanto os pacientes que estão internados como os pacientes que estão em UTI, eles têm direito a esse atendimento, a essa cobertura desse profissional da área odontológica. Na área da UTI, inclusive, tem a obrigatoriedade de que haja a presença de um profissional cirurgião dentista. Mas por que a presença de um profissional da área odontológica nos hospitais? Porque nós sabemos, já é de conhecimento de todos, que os pacientes que são internados, que aqueles pacientes que precisam de uma ventilação mecânica, no prazo de até 48 horas, eles são acometidos de pneumonia. E a presença desses profissionais fazendo todo esse trabalho de acompanhamento reduz a incidência de infecção hospitalar. Ana Paula é estudante de odontologia e faz residência em um dos hospitais que cumpre o protocolo. Ela conta que na faculdade nem imaginou que poderia trabalhar fora de um consultório particular. A odontologia no consultório é uma odontologia completamente diferente do que a gente vê a nível hospitalar. E quando a gente tem assistência odontológica dentro da UTI, se torna um quadro bem amplo, e é o que a gente não vê na graduação. Inclusive, na graduação a gente não vê nada sobre UTI, ou odontologia hospitalar a gente vê muito pouco. Então aqui pra gente é um ambiente muito novo, um ambiente amplo, em que a gente precisa avaliar a condição sistêmica do paciente, quais são as complicações que o paciente vem a ter, o tipo de procedimento que você for realizar, os cuidados que a odontologia tem que ter, juntamente com a equipe interdisciplinar, multiprofissional, levando todo esse cuidado mesmo a critério de nível, devido a ser um paciente crítico, Lucas tem a mesma impressão e se diz satisfeito com a escolha. Acredita que o seu trabalho tem papel fundamental na queda das infecções hospitalares. Às vezes o paciente pede o tratamento para a gente, quando ele está consciente na UTI, porque ele pede para fazer uma higienização, porque ele fica desconfortável, fica desidratado, fica com a boca seca, e você vê a importância desse conforto e também os resultados que isso tem estatisticamente, porque a gente tem estudos já que mostram essa importância do dentista na UTI. E veja no próximo bloco a importância de cuidar dos dentes nos primeiros meses de vida de um bebê e como um projeto ajudou mais de 300 crianças em uma escola do Distrito Federal. Por lá, quase todas as crianças tinham cáries nos dentes. É daqui a pouquinho, não saia daí. Tão pequeno e já tão consciente. Aos 4 anos, Pietro escova os dentes direitinho. A recomendação de especialistas é essa mesmo. O ideal, inclusive, é que as crianças a partir dos 2 anos comecem a frequentar os consultórios odontológicos. A mãe do Pietro não perdeu tempo, correu com ele para o dentista. Desde a primeira consulta dele ao pediatra, ela
falou da importância de levar um odontopediatra para explicar sobre pasta, sobre como deve ser a higienização. Então, devido a essa consulta com o pediatra, eu também já havia pesquisado na internet o quão importante é levar a criança desde pequenininha ao dentista, né? Quando ele tinha pouquinho dente, geralmente era ainda com o dedo, com uma escovinha específica. Depois que foi aumentando, a gente já foi usando escova e pasta com flúor. A rotina é sagrada. Sempre depois de comer, o menino faz a escovação. Também usa fio dental pelo menos 2 vezes ao dia. Ele acaba interpretando como uma brincadeira, como algo super normal. A gente escova todos os dias, passa fio dental também todo dia. É muito importante passar fio dental todo dia, que assim a gente consegue prevenir cada vez mais que ele não tenha cárie. Então, até hoje ele nunca teve nenhuma cárie. Ensinar hábitos de saúde bucal para os filhos é uma das melhores maneiras de evitar futuras doenças. E isso significa escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia. Ensinar a criança a maneira correta de usar o fio dental. Evitar açúcar entre uma refeição e outra. E, claro, levá-los ao dentista. E tem maneira certa de escovar os dentes dos pequenos, viu? Primeiro, é importante que os pais fiquem junto dos filhos durante a escovação até que eles completem 6 anos. A quantidade de creme dental com flúor deve ser pequena e a criança não pode engolir a pasta. Use uma escova macia e faça um movimento suave para frente e para trás. Escove todas as superfícies dos dentes voltadas para a bochecha. Em seguida, escove a superfície de mastigação dos dentes, para frente e para trás. Algumas crianças desta escola pública do Distrito Federal não tiveram as mesmas oportunidades do Pietro. Logo cedo, viram os dentes estragarem. O Israel, aos 6 anos, precisou fazer 4 canais recentemente. Aí eu comi muito doce, aí os caras começaram a morder meus dentes. Hoje, o garoto sabe que cuidar da boca é essencial. Eu faço assim. Quem ensinou tudo ao Israel foi esta dentista. Preocupada com a situação dele e de outros meninos e meninas, Rita decidiu fazer uma ação social para conscientizar e examinar as bocas dos alunos. Durante as consultas, se deparou com uma triste realidade. Nos surpreendeu muito negativamente, porque as crianças elas tinham o hábito de carboidrato demais, doce demais e cárie, assim, absurdo de cárie. Tinha criança que tinha quase todos os dentes cariados. Problemas graves, sabe? Então, assim, eu não imaginava que fosse tanto. As crianças, elas captam muito fácil, elas aprendem muito fácil e elas passam para a família. O nosso objetivo não é atingir só as crianças dessa escola, é atingir as crianças e as famílias dessas crianças. Porque não adianta você ensinar para um filho e os outros 3 ou 4 não saberem e também não terem condições de comprar o kit. Então, o nosso trabalho é dar o kit depois para as crianças e família. Ana Cristina também deu uma força e tanto neste projeto. A sócia e ela montaram um trailer na escola. Em apenas um dia de trabalho, foram mais de 3.000 procedimentos em dezenas de crianças. A partir do momento que essas crianças se encantam com o nosso cuidado, com o nosso respeito, a sensação deles, a dor que eles sentem, ao medo que lhes é imputado, lhes são imputados ao longo de uma vida sobre os dentistas, a partir do momento que nós vencemos essa barreira, as crianças conseguem passar horas conosco, permitindo todo e qualquer tipo de procedimento, sejam eles mais invasivos, como por exemplo a utilização de anestesias locais, tratamentos de canal em crianças de 5 e 6 anos de idade. Então nós conseguimos fazer todos esses procedimentos em uma única sessão, sim. Além de agilidade e profissionalismo no dia, as dentistas precisaram também de muita sensibilidade para atender os pequenos. Cada criança tem uma história que justifica o medo, que justifica o choro, que justifica aquela reação, algumas vezes sim agressiva, mas cabe a nós a sensibilidade de transmitir a ela a segurança e o afeto. Essa palavra precisa estar
nas ações sociais, especialmente de saúde e educação. Um dos atendidos foi o Arthur. A boca do menino estava bem comprometida. Eu tratei de 4 dentes e esse daqui doía muito, muito mesmo. Eu não aguentava, mas eu acho que eu fui em 4 dentistas para tentar arrancar. Os tratamentos deram tão certo que a criançada perdeu aquele pavor que tinha de dentista. A Larice que o diga. Eu tinha medo antes de dentista. Pensei que tinha furadeiras gigantes. E eu adoro muito, porque dentista salva dentes. E olha que depoimentos legais. Ele estava muito estragado, porque eu estava comendo muito doce e a tia arrumou, aí eu tô cuidando bem dos meus dentes. Eu sentia tipo uma dor nesse dente. E aí botaram uma massinha para tirarem a cárie. Se não escovar o dente sempre, o dente fica estragado e com cárie. Os dentes aqui mostram a nossa beleza. Porque se a gente ficasse sem os dentes, a gente não ia conseguir viver, a gente ia ficar muito feia. A diretora da escola conta que o resultado mais impressionante do trabalho voluntário foi a receptividade dos pais. Muitos disseram que não tinham dinheiro ou acesso a um dentista. Os pais abraçaram, viram que era legal, as crianças levaram os kits para casa, aprenderam a escovar os dentes direitinho. Então, assim, houve esse feedback, entendeu? Escola, comunidade. Anos atrás, a gente percebe pelos avós, né? Da gente, das próprias crianças que vêm buscá-los aqui na escola, né? Ou seja, não foram trabalhados. Eles não sabiam a importância dessa higiene. Eles agora estão sabendo. Então, aqui, nós atendemos do primeiro período ao 5º ano. Então, essas crianças que foram atendidas nesses 3 anos, né, que estão na idade escolar, chegando na escola, que eles têm esse atendimento, quando eles tiverem 20 anos, eles vão estar com os dentes ainda perfeitos, né? Não vai acontecer como nos anos no passado, né? Então, a importância é grandiosa para toda a comunidade e para as crianças, né? Mas para que isso se torne um hábito, é importante o envolvimento da comunidade. Todos juntos por dentes mais saudáveis. A criança aprende, passa para os irmãos de uma forma embadecida, porque nós empoderamos essas crianças culturalmente. Sim, educar em saúde é transmitir cultura no que verdadeiramente tem importância. Então, nós empoderamos essa criança junto à família, junto aos irmãos, junto aos pais, aos avós, à comunidade como um todo. O Repórter Justiça desta semana fica por aqui. Você pode rever este e outros programas acessando o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Não perca também as novidades da nossa programação. Basta clicar em tvjustiça.jus.br. Quer ver a sua sugestão no ar? Basta enviar um e-mail para reporterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela sua companhia de sempre e até a próxima. Tchau!